Nessa videoaula nós corrigiremos a atividade da última aula, atividade esta que falava sobre a definição de funções. A primeira questão, determine para cada caso qual a variável dependente e qual a variável independente. Nós sabemos que quando nós temos uma situação problema, onde uma coisa depende da outra, nós vamos ter a variável dependente, que é aquela que depende, como o próprio nome já sugere, e a variável independente, que é aquela que não depende de ninguém. No item A, nós temos a quantidade de energia elétrica utilizada em um mês e o valor da fatura de energia elétrica. Ou seja, nós temos o tanto de energia que você gasta e o preço que veio em sua conta de energia. Nós sabemos que o preço da sua conta de energia, ele depende do tanto que você gasta. Então isso quer dizer que o valor da fatura é a grandeza dependente e o valor que você gasta, ou seja, a quantidade de energia gasta, é a grandeza independente. Bem, aqui eu faço um parêntese. Aí vocês podem dizer, mas Fagner, mas o consumo de energia vai depender, por exemplo, do tanto que você liga a luz. Pessoal, entendam. Nesse momento, nós estamos relacionando apenas duas grandezas. Nós não estamos relacionando, por exemplo, o tanto de luz acesa que tem, que seria outra grandeza. Aqui eu estou relacionando apenas quantidade de energia gasta e o valor da fatura, o preço da conta. Então, entre essas duas grandezas, o preço da conta é a grandeza dependente e ela depende exatamente da quantidade de energia que você gasta, que é, portanto, a grandeza independente. O item B, nós temos o gasto calórico e o tempo que você passa realizando uma atividade física. Nós sabemos então aqui que quanto mais tempo você realiza atividade física, mais calorias você queima. Ok? Então isso quer dizer que o gasto calórico ele depende do tanto de atividade física que você faz. Com isso, então, o gasto calórico é a grandeza dependente e o tempo que você passa realizando a atividade física é a grandeza independente. No item C, nós temos a distância percorrida por um carro e o gasto desse carro com combustível. O que nós sabemos então do nosso dia a dia? Nós sabemos que quanto maior for a viagem, mais combustível você gasta, ok? Então isso quer dizer que o tanto de combustível que você gasta depende do tamanho da viagem, depende da distância que você percorreu. Dessa forma, então, nós vamos ter que o gasto de combustível é a grandeza dependente e a distância percorrida pelo carro é a grandeza independente. O item D traz o total cobrado pelo estacionamento e o valor cobrado por hora. Imaginemos o seguinte, vamos pensar no estacionamento que cobre R$1 por hora. Agora pense em outro estacionamento que cobre R$5 por hora. É claro que no estacionamento que cobra R$5 por hora, você vai pagar mais caro pelo mesmo tanto de hora. Isso quer dizer então que o total que você paga pelo estacionamento, ele depende do valor cobrado por cada hora. Então com isso você pode escrever que o total cobrado pelo estacionamento é a grandeza dependente e o valor cobrado por cada hora que o veículo fica estacionado é a grandeza independente. A segunda questão. No diagrama de flechas está representada a correspondência entre alguns elementos do conjunto A e do conjunto B. A gente pode perceber que o conjunto A, na verdade que o elemento A do conjunto A está relacionado ao H, o B está relacionado ao I, o C está relacionado ao J, o D está relacionado ao J também, e o E, ele possui duas imagens. Na verdade, ele possui duas relações. O E está relacionado ao K e ao L. Além disso, podemos observar que o F não está relacionado a ninguém. Feita essa observação, para que esse diagrama de flechas represente uma função, o que é necessário? Vamos relembrar. Para que uma relação seja função, todo elemento do domínio, todo elemento do primeiro conjunto, na verdade não faz sentido falar de domínio se eu não tiver certeza que é função, todo elemento do primeiro conjunto tem que ter uma única imagem no segundo conjunto. Traduzindo para um bom cearense, é assim, não pode sobrar ninguém no primeiro conjunto, e além disso, cada elemento do primeiro conjunto só pode estar ligado a um do segundo conjunto. Aí começam aquelas perguntas, mas Fagner, pode sobrar elemento no segundo conjunto? Pode, o que não pode é no primeiro.
Pode chegar a duas flechas, duas correspondências no único elemento do segundo conjunto? Pode também. Só não pode sair duas flechas de um único elemento do primeiro conjunto. E claro, nem pode sobrar ninguém no primeiro conjunto. É isso que a gente tem que estar atento. É isso que não pode. Dito isto, vamos lá então. Eu vou avaliar item a item para a gente ver qual é o item correto. O item A diz o seguinte: se eu apenas excluir o elemento G do conjunto B, vejam que o G é o que está sobrando no conjunto B. Eu vou ter uma função. O que a gente percebe? Eu acabei de falar isso. Pode sobrar elemento no contradomínio da função. Então pode sobrar elemento no conjunto B. Isso não faria a nossa função deixar de ser função. Caso ela fosse, ela tem um probleminha que a gente vai ter que ajeitar. Então isso quer dizer que o item correto não é o item A. O G pode sobrar à vontade no conjunto B, que não tem problema. Bem, o item B, excluir o elemento F do conjunto A. Ok, tranquilo. O F é o que está sobrando no conjunto A. Não pode sobrar elemento no primeiro conjunto. Então, se eu tiro o F, não vai ficar sobrando ninguém. E a flecha 3? Aí deu um problema, né? Se eu excluir a flecha 3, agora vai ficar sobrando o C. Porque se eu tirar a flecha 3, o C não vai ficar mais relacionado a ninguém. Então a gente percebe que essa saída não é legal. Ou seja, a gente deve realmente excluir a flecha F. Na verdade, a flecha não, o elemento F. Bem, mas além de excluir o elemento F, ou eu tenho que tirar a flecha 5 ou a flecha 6. Uma das duas. Não as duas ao mesmo tempo, uma das. Por quê? Porque na hora que eu tiro uma das duas, o elemento E ele vai deixar de ter duas imagens. Então aí já passaria a ser função. Beleza, mas a questão não fala que é para excluir a flecha 5 ou a 6. Fala que é a 3. Por isso então que o item B é errado. O item C, excluir as flechas 4 e 5. A 5 eu já falei que a gente pode, né? Falei anteriormente. Mas a 4, pessoal, se eu excluir a flecha 4, além de o F, que eu não excluí, ficar sobrando, vai sobrar agora o D também. Então, desse modo, o que a gente percebe? Se a gente excluir a flecha 4, sobrará também o D no domínio. E não pode sobrar ninguém no domínio. A gente já falou isso algumas vezes hoje. Bem, vamos avaliar o próximo item. O item D, eu quero excluir a flecha 6. Parece ser uma ideia legal, né? A gente viu que eu excluo a 5 ou a 6. Eu quero excluir a 6. E além disso, eu vou excluir o elemento F do conjunto A. Perfeito. Por que perfeito, gente? Porque na hora que eu excluo a flecha 6, o elemento E ele vai ter apenas uma imagem. Então isso vai parar de impedir que seja uma função. E na hora que eu excluo o elemento F, sobra mais ninguém no domínio. Portanto, então, excluindo a flecha 6, o elemento E vai ficar apenas com a imagem. E excluindo o elemento F, não sobrará nenhum elemento no domínio. Show de bola, então a D perfeita é a correta. Bora ver porque que a E é falsa? A E diz o seguinte: apenas excluir o elemento F do conjunto A. Ora bolas, se eu apenas excluir o F do conjunto A, o E vai continuar tendo duas imagens. E isso não pode. Um elemento não pode ter duas imagens. Dessa forma, então, a única resposta correta é o item D. Terceira questão. Considerando a função f de A em B, onde o conjunto A formado pelos elementos -1, 2, 3 e 5, e o conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 26 e 30. E essa função f de A em B ela é dada pela função f de x igual a x ao quadrado mais 1. Represente esta função por meio de um diagrama de flechas. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui do lado a representação dessa função, né, através de um diagrama de flechas. Então aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. E nós vamos ligar cada elemento do conjunto A à sua imagem no conjunto B. Mas aí você diz, mas Fagner, como é que a gente vai ligar? A gente vai ligar assim, brincando, do jeito que der certo, é? De forma nenhuma. O que nós vamos fazer? A gente vai calcular a imagem de cada elemento do conjunto A através da função. Como assim? A função é f de x igual a x ao quadrado mais 1. O primeiro elemento do conjunto A é o -1. Então vamos lá.
Quando x for menos 1, qual o valor da função? Traduzindo, eu ligo menos 1 a quem? Para eu descobrir a quem que eu ligo menos 1, vá lá na função e onde tiver x, papoca menos 1. Então vai ficar f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Acompanhe aí. Desse modo, f de menos 1 vai ser, quanto é menos 1 ao quadrado? É 1. Então vai ficar 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Então isso quer dizer que f de menos 1 é 2. O que quer dizer f de menos 1 igual a 2? Quer dizer então que a imagem do menos 1 lá no conjunto B é 2. E então você vai ligar do menos 1 ao 2. Bem, é chato, mas é fácil. Faça isso com todos os valores do conjunto A. Então vamos agora para x igual a b. Na verdade, para x igual a 2. X igual a b eu viajei. Para x igual a 2, vamos pegar a função, onde tiver x, coloque 2. Então vai ficar f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 1. Bora resolver. 2 ao quadrado é 4, né? Então f de 2 é 4 mais 1. Como 4 mais 1 é 5, f de 2 é 5. Traduz aí para mim, menino. Isso quer dizer que a imagem do 2 é o 5. Portanto, você vai ligar do 2 para o 5. Continuando então. Para x igual a 3, eu vou substituir lá na função f de x igual a x ao quadrado mais 1, eu substituo o x por 3. Então vai ficar f de 3 é igual a 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então, f de 3 é igual a 10. Com isso, a imagem do 3 é o 10 e você vai ligar do 3 ao 10. Por fim, vamos pegar então 5, né? Para x igual a 5, substituindo na função, f de 5 é igual a 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado dá 25. 25 mais 1 dá 26. Então, f de 5 é igual a 26. Ou seja, a imagem do 5 é o 26. Então, você vai ligar do 5 ao 26. Com isso, então, a gente representa a função f através do diagrama de Venn, na verdade, através de um diagrama de flechas, né? Como a gente pode perceber na imagem. Veja que ela realmente é uma função. Por que ela é uma função? Não sobra nenhum elemento no conjunto A, e todo elemento do conjunto A está ligado a apenas um elemento do conjunto B. Então, nós temos uma função f de A em B. Quarta questão. Em quais itens f corresponde a uma função de A em B? Então, nós teremos aqui alguns itens e a gente tem que olhar em qual deles nós vamos ter uma função de A em B. Lembrando, para ser função de A em B, duas condições, né? Não pode sobrar ninguém no conjunto A. Cada elemento do conjunto A vai ter uma única imagem no conjunto B. Vamos lá então. Está aqui a nossa primeira relação, digamos assim, que eu ainda não sei se é função. O que você pode observar? Primeiro você observa que todos os elementos do conjunto A têm uma imagem única no conjunto B. Ou seja, isso quer dizer que não sobra ninguém no conjunto A e cada elemento do conjunto A só tem uma imagem. Desse modo, então, esse item A nós temos uma função de A em B. No item B, nós temos essa situação. E aí você começa a analisar. Uma das coisas que você pode perceber é que o elemento 5 do conjunto A, ele tem duas correspondências. Você tem o 5 ligado ao menos 3 e tem o 5 ligado ao 7. Nós sabemos que para ser função, cada elemento tem que ter uma única correspondência. Desse modo, então, o item B não é uma função, exatamente por causa do 5 que está aí atrapalhando a nossa vida, tendo duas imagens. No item C, nós temos essa relação aí também. O que a gente pode perceber? Você observa que todos os elementos do conjunto A têm imagem, então isso quer dizer que não sobra ninguém. Além disso, cada elemento só está ligado a um único elemento do conjunto B. Então, dessa forma, no item C, nós temos uma função de A em B. Agora, observando o item D, acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção é o menos 5 sobrando no conjunto A. Nós sabemos que não pode sobrar elemento do primeiro conjunto. Então, se o menos 5 está sobrando no conjunto A,
Logo, nós não temos nesse item uma função de A em B. A quinta questão, da Universidade Federal de Goiânia, Goiás. Para uma certa espécie de grilo, o número N, que representa os criquilados por minuto, ele depende da temperatura ambiente, que eu vou chamar de T. Então, o número de criquilados depende da temperatura. Uma boa aproximação para esta relação é dada pela lei de Dober, expressa na fórmula N é igual a 7T menos 30, onde esse T é a temperatura em graus Celsius. Então, para você saber a quantidade de criquilados que um grilo vai dar, você vai pegar 7 vezes a temperatura em graus Celsius menos 30. Claro, né, criquilados por minuto, né, no total não. Um desses grilos fez morada no quarto de um vestibulando às vésperas de suas provas. Coitado do pobre. Com o intuito de diminuir o incômodo causado pelo barulho do inseto, o vestibulando ligou o ar-condicionado e baixou a temperatura do quarto para 15 graus Celsius. Baixando a temperatura, isso reduziu pela metade o número de criquilados por minuto. Assim, a temperatura em graus Celsius, no momento em que o condicionador de ar foi ligado, era de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Você ligou o ar-condicionado, estava numa certa temperatura, estava o grilo lá dando uma certa quantidade de criquilados por minuto. Você baixou essa temperatura para 15 graus, o número de criquilados do grilo ficou a metade. Então a questão pergunta, qual era a temperatura no momento que o ar-condicionado foi ligado? É isso que nós queremos saber. Bem, nós vamos considerar que ao ser ligado, o ar-condicionado tinha uma temperatura T, então a gente vai ter que descobrir quanto é esse T, e o número de criquilados do grilo era N. O que a gente percebe? Após baixar a temperatura para um outro valor, para uma outra temperatura, essa outra temperatura que eu vou chamar de T', só para diferenciar, né, de 15 graus Celsius, o número de criquilados ficou um outro valor, que eu vou chamar de N'. E esse N' é a metade do N, ou seja, o N' é N sobre 2, porque a questão fala que o número de criquilados reduziu pela metade. O que nós vamos fazer então agora? Eu vou pegar a expressão N é igual a 7T menos 30, só que eu vou adaptar. Eu vou adaptar para o momento após o ar-condicionado ligado. Após o ar-condicionado ligado, eu estou chamando o número de criquilados de N' e a temperatura de T'. Então, adequando, nós vamos ter que N' é 7 vezes o T' menos 30. Bem, vamos substituir, né? O N' é N sobre 2, isso é igual a 7 vezes o T', que é 15 graus Celsius, menos 30. Repete o N sobre 2, igual 7 vezes 15 dá 105, 105 menos 30 dá 75. Se N sobre 2 é igual a 75, então vamos lá, produto dos meios pelos extremos, então o N é 2 vezes 75, que dá 150. Então nós temos aí o número N de 150 criquilados. Aí você me pergunta, quando? Quando o ar-condicionado foi ligado ou quando eu baixei a temperatura para 15 graus? Vamos lá. O N, eu chamei o número de criquilados quando o ar-condicionado foi ligado. Então, na hora que o ar-condicionado foi ligado, os grilos estavam dando 150 criquilados a cada minuto. O que eu quero saber? Qual era a temperatura, então, nesse horário? Bem, vamos então agora pegar a expressão, né? N igual a 7T menos 30 e vamos descobrir o valor do T, que é a temperatura, como eu defini, na hora que o ar-condicionado foi ligado. Substituo N por 150, é igual a 7T menos 30. Inverti a equação, passo menos 30 para o outro lado somando, então 7T é 150 mais 30. Bem, aqui eu vou só repetir o último cálculo todo lá em cima para a gente entender. 150 mais 30 dá 180. Se 7T é 180, então T é 180 dividido para 7. 180 dividido para 7 dá aproximadamente 25,71 graus Celsius. 25,71 dá aproximadamente 26 graus. Então isso quer dizer que quando o ar-condicionado foi ligado, a temperatura nesse ambiente era de aproximadamente 26 graus e a resposta correta é o item D. Dessa forma, então, eu finalizo por aqui a correção dessa atividade, onde nós abordamos a definição de função.